Professor, essa vai ser a terceira aula, né? De conteúdo é a segunda, Wesley. De conteúdo é a segunda. A primeira foi só a apresentação do curso, tirei umas dúvidas, tá? Mas Ah, de sim. conteúdo é essa. Eu botei a lista de presença lá, nem perguntei, né, se está funcionando. Vocês viram lá? Está tudo certinho. Depois, qualquer coisa, eu posso prolongar. Deixa eu adiantar aqui, senão não vou conseguir adiantar o conteúdo. Tá. Essa parte aqui é importante. Aspectos econômicos e o custo da corrosão no principal órgão regulamentador de corrosão do mundo, né? Eu estava vendo essa agência internacional, eu estava vendo o respaldo, né? Então, aqui nós temos a Abraco, eu estava vendo o que seria a Abraco, só que a nível internacional. Tem aqui o nome certinho, acho que deve estar lá nas referências. Mas eu busquei o último diagnóstico que essa perspectiva global da corrosão ela tem, né? Eu falei, opa, pô, beleza, vamos ver o que globalmente, numa outra perspectiva econômica, né? Então, esses foram os dados mais atuais que eu achei, que é o custo anual, né, mundo afora, está acima de 3% do produto interno bruto do mundo, né? Então, para vocês verem aqui, o custo da corrosão, né, no setor de utilidades, no setor de transporte, de infraestrutura, no governo, manufatura e produção. Tá, mas beleza. O que é o setor de utilidades, né? O setor de água potável, setor de distribuição de gás, elétricos, né? Utilidades elétricas. É o setor de transporte, seria aí é mais fácil, né? Que seriam navios, aviões, estradas de ferro e veículo, né? Infraestrutura seria gás líquido, transmissão de gás líquido, né? Aeroportos e waterways seriam aquíferos, aquedutos, né? Seria qualquer coisa para transporte de água e esgoto, por exemplo. Governo, principalmente o setor de defesa, não é? Aí inclui as Forças Armadas, e o setor nuclear, né? É interessante destacar o setor nuclear, igual eu estava acompanhando, não tão de perto, né? Mas com um pouco mais de interesse, a questão da privatização da Eletrobras. Eu vi que justamente tiraram as usinas nucleares, né? E algumas outras, acho que é a binacional, lá em Foz, Itaipu, que são realmente aquilo dali é de interesse nacional, né? Não convém que vá para a iniciativa privada. Ali é muito mais interessante o governo ter, e concordo plenamente. Mas o nuclear ele é muito complicado porque qualquer falha, né? Você pode ter transtornos assim incalculáveis, né? Então sim, é importante e representa um custo muito grande para o governo só no aspecto de corrosão. Tá? É esse ponto que eu queria destacar. E aqui, por fim, o setor de de produção e manufatura, que é onde vocês estão mais inseridos, né? O setor de química, petroquímica, farmacêutica, alimentos, papéis, metal e exploração de óleo e gás, né? Então, olha só, se a gente for comparar, né, a gente fica tão inserido, a corrosão talvez ela é mais comentada, mais falada, mais estudada, mais diagnosticada justamente no setor de produção e manufatura, mas é onde tem menos impacto. Então, conseguem ver? E é justamente onde se fala mais, é onde se tem mais a cultura da manutenção preventiva. Então, não é à toa que é o setor que menos tem custo com a corrosão, porque é o setor que mais investe em evitá-la, em postergá-la, em minimizá-la. Tá? Então, é esse tipo de interpretação que é importante ter, por exemplo, no concurso, numa prova técnica, né? Quando eu estava aí fazendo alguns concursos, né, Brasil afora, esse tipo, né, quando chegava na segunda fase, era muito cobrado, interpretação gráfica. O que você pode inferir através disso, né? Então, por isso que eu achei importante trazer, porque me lembrou alguns concursos que eu já fiz para a área, né, de petróleo e gás e indústria, e caíam umas questões assim, você fala, pô, mas espera aí, o que eu posso tirar daí? Então, é mais ou menos esse tipo de interpretação, tá? Que é importante, esse tipo de análise, né, que vocês têm que ter. A Camille não achou a lista de presença de hoje.
Tá, Camila, só deixa eu confirmar aqui. Ah, tá. Já até vi por quê. Porque eu não liberei aqui o horário. Não, peraí. Deixa eu cancelar. Aula 2. Tá na aula 2 aqui, o Camille. Você clicar lá em presença, não vai, não? Aula 2. Deixa eu aqui editar aqui, aula 2. Deixa eu ver se vai. Vai estar lá de 18h30 às 19h30. Ah, tá. Permitir. Eu não autorizei aqui vocês. Agora vai. Aperta F5 aí, atualiza. Está na aula 2 aí. Acho que agora vai. Realmente não estava autorizado ali. Obrigado por ter avisado, Camille. Seguindo aqui, então, o custo combinado da corrosão, né, mostrando aí que representa 3,4% do produto interno bruto global de 2013. Tá? Esse dado aqui, por acaso, não achei tão acentuado, né? Mas ele também traz algumas possibilidades de interpretação. A gente vê aqui que o mundo árabe, né, ele está aqui à frente, está com 5%. Então, ali eles têm uma exposição muito grande, né, no caso, ao mar. Né? Então, e ali também é deserto, então é conhecida essa região por extremos de temperatura. Então, e outra, a industrialização ela aconteceu de forma bem intensa no final dos anos 70 e início dos 80. Então, eles começaram tarde e já começaram um pouco atrasados no parque industrial deles. Então, até em relação com isso, né? A China que a China é gigante, né? A China é um híbrido, né? Ela é engraçado que você não acha a classificação para ela. É sempre complicado falar da China, né? Porque você tem lá um regime comunista, mas você tem zonas de livre comércio que foram projetadas. Depois você joga a região de Shenzhen, ela é projetada para ser mais eficaz que todo e qualquer modelo capitalista eficiente. Né? Então, você tem ali o liberalismo econômico, o capitalismo acontecendo de uma forma mais intensa possível. Né? Eles pegaram os melhores estudos de caso onde a economia mais liberal possível para justamente financiar o governo. Então, ali é absurdo. É Shenzhen o nome. Depois vocês joguem, vocês vão falar, por que isso? Eu não sei se primeiro é o Z ou se primeiro é o S. Depois, qualquer coisa, vocês invertam. Cara, é enorme. É um negócio assim absurdo. São mais de 20 milhões de pessoas, prédios ultramodernos. A região é recente, ela foi planejada para isso, para fazer tudo atual. E é o novo Vale do Silício, né? Então, eu nunca tinha ouvido falar, eu fiquei sabendo quando eu estava morando em Lisboa, tinha um pessoal que estava justamente falando que não valia a pena ir para a Califórnia porque lá demorava para chegar as coisas. A região de Shenzhen, ela estava absorvendo melhor as startups e dando mais condição de trabalho para quem quer inovar. Né? Então, a parte de inovação e tecnologia. Então, também é muito segmentado para isso, né? Inovação, tecnologia e coisa e tal. Mas dê uma olhada. É um caso curioso, assim, que quando eu vi, eu fiquei assustado. Eu não... De novo, né? Quando eu vi, foi por alguns colegas estrangeiros que mostraram. Eu falei, caramba, como é que pode, né? Aqui a Rússia também é muito antiga e ela não se atualiza, ao contrário da China, né? A China ela tem alguns pontos de atualização, não é uma verdade isso para todas as regiões da China, mas ela tem 2 ou 3 zonas econômicas especiais, é isso que é chamado, lembrei, zonas econômicas especiais. Dê uma olhada lá, aí você tem os melhores estaleiros, as melhores plataformas, de forma mais rápida, e entrega. É lá, né? Mas, em compensação, você sai dali e você tem um retrocesso total, né? Por isso que essa ambiguidade é dúbio, né? É complicado. Você tem o Japão se reinventou muito no pós-guerra, eles se modernizaram, eles são pequenos, então é mais fácil você manobrar um jet ski do que você manobrar um transatlântico, não é? Então, por isso que o Japão tem um índice muito baixo de custo, né, no que diz respeito à corrosão. Aqui falando no resto do mundo, Estados Unidos, né, também eles têm um parque industrial
desatualizado. Também é curioso, você tem muitas cidades fantasmas, que são justamente daquele primeiro boom ali no pré-guerra dos Estados Unidos, né? Você pega 1910, 1920, que eles tiveram ali os loucos anos 20, né? Que terminou no crash da Bolsa de 29. Você tinha ali a região de Detroit, Chicago, você tem o cinturão da corrosão, eu não lembro o nome que eles têm, uma gíria lá interna norte-americana para isso, mas é justamente o conjunto de cidadezinhas que foram abandonadas porque ficaram totalmente corroídas, né? Então, tem até alguns filmes e seriados que elas aparecem, mas é um caso curioso também. Quando eu estava trazendo esse slide, eu fui ver algumas justificativas e eu gosto sempre de ir lá nos jornais daquele país, daquele domínio, né, para tentar ver um pouco da perspectiva deles, né? A gente nunca vai ter 100%, né? Só para a gente sair um pouco da bolha, né, que é o nosso Brasil, a nossa mídia, as nossas redes sociais, os nossos amigos, né? Eu tento sempre olhar um pouco, tentar entender. Às vezes não entendo nada, né? Que não tem tradução para o inglês, aí são só as imagens, né? Não tem muito o que interpretar. Aqui, outra coisa que eu achei interessante, e esse daqui eu acho que seria até, no que diz respeito a lucro, o slide mais importante. Então, olha o custo anual de corrosão em 1975. Né? Olha o patamar que ele estava batendo. Agora, olha em 1999. Né? Você teve uma economia de 6,9 bilhões com melhor controle. Agora, por exemplo, aí quem tiver um pouquinho mais de idade, não é? Eu sou de 88, eu já assumo logo a minha idade, aí 33 anos. Se você for pegar, igual o carro que meu avô tinha, Brasília, para-choque de ferro, você pega carro antigo, você pega aí o Opalão, o Maverick, Corcel 2, Passat, aquele antigo, você vê que a maioria desses carros hoje estão muito corroídos. Né? Você vê que não se tinha esse cuidado. Né? Porque justamente você não tinha desenhado carros com aquele material, com aquele teor de carbono, por exemplo, de ferro ali e tal, e colocado ele ficar exposto aos agentes do temperismo, né? Água, sol, temperatura e tal, vento. Você não tinha colocado ele a esse desgaste natural. Logo, você não tinha como mensurar, acabou mensurando na prática. Não é? Então, hoje em dia, se entende melhor, é melhor diagnosticado e consegue se economizar. Tá? Então, aqui da indústria automotiva, por isso que eu estou dando esse exemplo, isso daqui é bem específico da indústria automotiva. Tá? Então, olha, a vida útil, né, a durabilidade dos automóveis aumentou em 50%. Tá? Isso a carcaça, pelo menos. Né? Hoje em dia, você tem alguns carros aí que não valem muita coisa, né? Mas a longevidade dos carros aumentaram, da estrutura. Tá? Então, é mais ou menos por aí. Então, agora, falando agora de uma forma mais conceitual, né, numa perspectiva mais química. Então, como a gente pode caracterizar, né, a corrosão? Né? Seria a deteriorização de um material geralmente metálico, geralmente, é importante destacar isso daqui, por ação química ou eletroquímica do meio ambiente aliada ou não a esforços mecânicos. Tá? Aqui a gente tem essa literatura gentil, 2011, né? Eu gosto muito dela, mas, de novo, o curso eu fiz numa pegada mais industrial, então eu não me baseei somente dele, como é clássico da disciplina de corrosão. Eu trouxe bastante literatura de conceitos de indústrias, né? Não é à toa que tem aquelas apostilas lá que foram de referência. Então, a corrosão é o desgaste resultante da interação entre o material e seu meio, sendo geralmente indesejável, logicamente. Mas ela não a gente não tem como excluir ela totalmente. A gente tem como gerenciar a corrosão. Esse é um outro ponto que merece destaque. Não há como você excluir o processo corrosivo. A corrosão é um processo natural. Cabe a nós gerenciá-la. Tá? O exemplo mais comum desse fenômeno no nosso cotidiano é o que chamamos de ferrugem. Né? Então, ferrugem é igual a corrosão de materiais férricos. A corrosão é muito comum em metais, mas também podemos identificá-las em não metais, como borrachas, plástico, madeira, rocha, minério e concreto. Tá? Então, nesse curso aqui, a gente vai ver aí alguns estudos de caso, justamente da corrosão, não somente em materiais férricos.
tá? Então, lá, aqui a corrosão de peças de ferro, né, formam óxidos de ferros e outros compostos. Aqui é bem comum, né? Não é à toa que foi abandonado, né, gente? Você pega aí a região, aquela região, por exemplo, quem pega ali para ir para Cabo Frio, passando ali por Búzios, que tem aquela escola agrícola, que tem como você ir para Macaé, você vê muito desse tipo de instalação. Não sei se vocês já repararam, tá? Foram abandonadas, porque elas não têm mais a segurança para você escoar, talvez alguma coisa que era escoada aí, um poliduto, por exemplo, né? Ele já não tem mais essa segurança. O Forte São Mateus, não é? Então, hoje, os elastômeros, né, eles são muito utilizados porque eles se mostraram muito mais robustos, não indestrutíveis ou anticorrosivos, zero corrosão, não. Há degradação do elastômero, que no caso é um tipo de plástico, mas não tanto quanto isso, porque antes a robustez, até ali, vamos dizer, nos anos 70, estava muito associada, se o material é muito dúctil, se ele é muito duro, ele vai durar para sempre. Então, cada vez mais vinha se aumentando a espessura do aço, a espessura do tubo, que cai naquela falácia do sobredimensionamento, né? Ou superdimensionamento. Você acaba pecando pelo excesso. Mas quando você vai para a escala industrial, não, a gente não pode deixar superdimensionar e ter um custo desnecessário. É melhor a gente pegar um material mais adequado do que superdimensionar um material inadequado. Tá? Então, aqui mostrando alguns outros aspectos, aqui a nossa linha, as nossas ferrovias, né, cara, é uma história triste, né? Ainda mais principalmente lá da minha cidade, Barra do Piraí. Meus dois avós, eles foram maquinistas da Rede Ferroviária Federal, Sociedade Anônima, RFFSA, e a minha cidade, Barra do Piraí, já teve um entroncamento ferroviário muito importante. E lá é o tipo de cidade que o centro da cidade, o miolo, né? Imagina aí, sei lá, a Praça Porto Rocha. Imagina que do lado passasse uma linha de ferro, uma linha de trem, né? Que simplesmente quando o trem passa, tudo tem que parar, a cidade para, nenhum carro passa por centro. A minha cidade é isso, Barra do Piraí é isso. Quando passa o trem, o trânsito para. Você vai, desliga o carro, e pronto, você vai ficar ali uns 10, 15 minutos esperando o trem passar. Então, quando eu vejo assim o trem, e eu já, lá de Barra do Piraí, eu já fui para o Rio de Janeiro de trem, de Barra do Piraí, né? Eu era muito pequeno, eu lembro mais por conta das fotos, mas é interessante, né? Como era o transporte de passageiros. Em Cabo Frio, região, eu não sei se chegou a ter, eu acho que sim, que ali em São Pedro tem uma estação de ferro ali, mas eu não sei se era para pessoas, né? Eu não sei também se está relacionado com as memórias da infância de vocês, está relacionado com a minha, né? Eu vi, então estava na minha família. Daqui é um outro tipo muito comum, não é? Você vê que hoje em dia é difícil você ver cadeados tão espessos, né? Hoje em dia tem outros tipos de mecanismo de tranca, né? Os materiais evoluíram. Só prestar atenção no tempo, tá? Então a corrosão é muito comum. Alguém falou alguma coisa? Casimiro de Abreu tinha. Casimiro de Abreu ali é da época da cana, né? Do café, talvez. Ali o Quissamã também, o escoar, a produção de café, eu sei que era forte ali naquela região. A Narli está falando. Narli Guimarães também, eles também são Guimarães, Narli. Talvez a gente é primo aí de 15º grau aí. A corrosão é muito comum nos metais, mas a deteriorização de materiais não metálicos devido à ação no meio ambiente também é considerado por alguns autores como corrosão, tá? E eu considero, embora não seja minha especialidade, eu entendo como corrosão, como deteriorização, como degradação, como perda das propriedades iniciais, tá? O processo de transformação inverso, né? Que quando a gente pega um minério de ferro, quando a gente pega uma bauxita e você quer transformar ela num metal útil, né, numa grade, numa escada, num portão, numa telha, você tem que fornecer energia, né, temperatura, pressão, basicamente, e os processos siderúrgicos e metalúrgicos. Então, você fornece energia. Agora, a degradação, ela vai corroendo e ela vai justamente retornando, fazendo com que aquele minério base retorne ao seu estágio inicial, tá?
Então, é essa perspectiva da engenharia de materiais que eu acho importante trazer. E isso acontece para o cimento, para a borracha, para a madeira. Então, lá, do cimento Portland, que é muito utilizado, que é um padrão de cimento, né? Por ação do sulfato, é considerada corrosão de concreto, a perda da elasticidade da borracha, por oxidação por ozônio, é a corrosão da borracha, e a madeira exposta à solução de sais ácidos e ácidos, de uma forma geral, perdendo sua resistência, é a corrosão da madeira. Tá? Então, repare que nós temos diversos. A depender do material que a gente está tratando, a gente vai ter um agente de intemperismo que ele tem um protagonismo maior na degradação do objeto. Tá? Também isso é importante levar em consideração. Então, aqui, corrosão do concreto, né? Mostrando ela de forma prática. Né? Daí, acho difícil vocês nunca terem se deparado com uma casa antiga, né? Assim, né? Mostrando esse tipo aqui. Corrosão de madeira também, só vocês irem em qualquer madeireira aí da região, vocês vão ver que tem normalmente um pátio que é degradado. E olha só, essa cor é muito característica. E outra, ela fica esfoliada. A corrosão, quando você vê que foi um processo de deteriorização, principalmente de ácidos aqui, ela fica muito amarronzada e esfoliada. A da madeira é clássica, você vê, não é? E essa daqui também, de prédios abandonados, a gente vê em muitas obras públicas, acho que tinha eu não sei se consertaram um asilo ali perto do Tangará, agora eu não lembro. Perto de Esperança, eu não lembro ali aquela região. Eu vi que era para ser um asilo, não sei se foi concluído, que me dava dó só de ver aquela abandonada. Mas a gente vê aqui, aí no Rio é mais obra pública abandonada que eu já me deparei, né? Mas é engraçado que aqui em São Paulo, mais especificamente Campinas, a quantidade de prédio, e não é prédio pequeno não, meu amigo, é prédio enorme, prédio de 25 andares, residencial abandonado. Só aqui na minha rua, olha, um, dois, três, tem três, só aqui na minha rua, e prédio grande. E você vê assim, tudo assim, abandonado. Parece o teto da casa do meu pai. É. Então é perigoso, né, gente? Porque compromete muito a estrutura e muito a gente não tem como reaver, né? Então aqui em São Paulo, meu Deus do céu, você fica assim, você fala, meu Deus do céu, bem localizados os prédios, você vê alguns assim em condição quase prontos, né? Muito abandonado e quando eu pergunto, cada um conta uma história, né? Então aqui falando agora de metais, né? Falando aqui de uns metais, né? Um pouco mais com um valor de mercado, né? Um pouco maior. Temos aqui o cobre, muito utilizado aí, fios de cobre, né? Ouro e prata. Quando a gente fala, por exemplo, de carros de alta performance, é muito comum você pegar Lamborghini, Porsche, Ferrari, Fórmula 1, a parte eletrônica, né? Tudo feito com fios de ouro, né? Ou recobertos por ouro por conta do tempo de resposta, né? Então, carros de alta performance, equipamentos de alta performance, normalmente não utiliza fiação de cobre, justamente para ter um tempo de resposta maior, tá? Ainda mais agora que a gente está vindo aí com 5G, eu estava vendo que já tem alguns experimentos interessantes, né? Que estão mostrando a velocidade da internet está lá em cima. Igual para vocês terem noção, a internet aqui de casa são de 250 megas. Eu estava vendo que alguns testes lá na Europa, da empresa da Vodafone, está batendo 3,8 gigas de velocidade. Né? Ou seja, aqui quando eu estou no cabo, que eu tenho 240 megas. Né? E não é todo dia que eu consigo essa velocidade. Lá os caras já estão com 5G, né? Está em fase de teste, algumas indústrias já têm 3,8 gigas, né? Não são megas, gigas. Então, você vê o tempo de resposta para esses equipamentos de alta performance, né? Normalmente Estado, grandes corporações como a Amazon, Tesla, essa corrida espacial agora, né, privada aí que está acontecendo, esses caras aí não brincam em serviço, não. Então, eles já têm essa necessidade. Então, os metais são os elementos químicos capazes de conduzir a eletricidade, né? E o calor, né? Eles têm a utilidade deles, principalmente aí. Só que eles apresentam um brilho característico e que, à exceção do mercúrio, são sólidos à temperatura normal. Logo, ele também tem um apelo de investimento, né? Um apelo estético, um apelo meramente estético, né? Para fins de aliança, qualquer coisa do gênero.
Então, o ouro e a prata, a platina também, eles são cobiçados por vários setores, né? Então, há quem invista em ouro a nível de investimento, o ouro puro, a prata pura, há quem goste de joias, né? Há o setor de determinados setores, né? Precisam disso para equipamento de uma forma geral. Então, daí eles teriam um preço tão lá em cima. E outra, ele é um bem escasso. Você não fabrica prata, você não fabrica ouro, ele não é infinito. É um bem finito. Então, tudo que tem uma finitude e uma aplicação, né, assim, não com uma demanda enorme, né, mas você tem uma boa demanda contínua, minimamente, daí o preço sempre ser um pouco elevado. Então, o conceito é utilizado em referência a elementos puros ou ligas com características metálicas, né? Então, os metais são tenazes, né? Ou seja, podem receber forças bruscas sem quebrar, tá? Então, esse tipo de termologia, né, que eu não sei se vocês estão tão familiarizados, talvez vocês estejam, mas é esse tipo de termologia que vai ser a abordagem, né? Então, eles são dúcteis, né? Ou seja, é possível moldá-los em fios ou arames, né? Maleáveis, eles se convertem em lâminas a serem comprimidos e dispõem de uma boa resistência mecânica, resistência ao esforço de tração, flexão, torção, compressão, sem se deformarem. Não é à toa que a indústria do petróleo demanda muito, né, determinados tipos de metal, dada a complexidade de movimentos, por exemplo, que um flexo-tubo, tá? Que um tubo flexível tem que ter. Um tubo flexível, ele precisa disso tudo. E tem hora que ele é tracionado, tem hora que ele é flexionado, tem hora que ele é torcido, tá? Tem hora que ele é comprimido, tá? E ele está escoando água, óleo e gás, alta pressão e alta temperatura interna no fundo do mar com baixa temperatura e alta pressão. Então, são tantas necessidades que o equipamento tem que atender, que ele acaba tendo o quê? Sobreposição de camadas, né? Então, materiais de alta performance são justamente esses materiais com sobreposição, esses equipamentos, melhor dizendo, de sobreposição de camadas. Eu até deixei alguns slides específicos para falar de flex turbo, porque ele é realmente um caso muito interessante. Sim, Wesley. Professor, dentro das, acho que são calotas de petróleo, né? Não lembro muito bem como se fala. Naturalmente o óleo já fica quente lá dentro ou ele sofre algum processo que o torna quente assim antes de ser levado ao tubo? Calota de petróleo não seria reservatório? Não sei. É isso aí, eu não lembrava o nome. Ah, sim, não, é reservatório. Não, sim, mas bem observado. O que acontece? Quando você acha um reservatório raso, ele está, sei lá, a 200 metros de profundidade na rocha. Ou seja, você tem uma coluna de rocha que exerce pressão, tá? Então, sobre um líquido, tá? Sobre um líquido que ele é muito complexo. O hidrocarboneto, vocês sabem muito bem, é um blend, né? Você vai ter o metano, etano, propano, butano, hexano, antraceno, enfim, você tem os alcanos, alcenos, alcinos, é muito complexo, né? É um blend muito grande. Então, é uma mistura com um comportamento muito peculiar. Então, o fluido não fica parado ali, ele está em movimento, tá? Então, essa alta temperatura é por conta disso, Wesley, é por conta da pressão que é exercida e ele sai muito quente. Ele sai aí muito quente para a gente, né, seres humanos, quando você for ver, mas tem material que suporta bem. Mas temperaturas por volta de 100 graus, 70 graus, 80 graus. Depende do tipo de reservatório. Vai depender da origem. Se ali, por exemplo, na região amazônica, lá tem muito o quê? Muito vegetal. Então, lá tem muito reservatório de gás, porque a origem do reservatório de gás é matéria lenhosa, são fitoplânctons, né? Então, é deposição de matéria orgânica vegetal. Agora, quando você vai lá para os Emirados Árabes Unidos, por exemplo, ali aquele deserto ele já foi uma zona exuberante no passado, tá? Já foi provavelmente algo parecido, né? Que é um consenso na comunidade acadêmica, algo parecido com o que foi o Nordeste. Tá? Então, aquelas regiões do semiárido do Nordeste, né, na verdade, foi alguma coisa que o deserto foi um tempinho atrás. Né? Então, isso faz parte do ciclo da Terra, né, da dinâmica terrestre. Então, lá teve a deposição de materiais, daí de animais.
Daí o predomínio da fase oleosa, né? É um pouco complexo, mas é mais ou menos por aí, Wesley, que vai. Tá, só a aula acho que é da Renata, né? Às 6h30 em ponto, às 7h30 em ponto? É isso, gente? Só para eu saber se eu avanço muito mais aqui. Sim, ela disse que assim que terminasse a sua, que a gente podia entrar. Tá. Então, só deixa eu ver aqui. Tinha mais alguns slides aqui. Acho que dá aqui. Eu paro aqui. Então, vamos lá. Tenase, tá, nativo, como é o cobre, o ouro e prata, ao passo que outros podem ser obtidos a partir de óxidos, sulfuretos, carbonatos e fosfatos, né? Daí, eles terem essa aplicação nobre, né? Engraçado quando a gente olha ali para... a gente tem a perspectiva química do que é algo nobre, né? Mas também tem a aplicação e o valor comercial, né? Faz sentido também, né? Então, são elementos nativos capazes de se manter na sua forma in natura, né? Mesmo sofrendo perturbações de intempéries. Então, eu gosto de ter esse olhar um pouco geólogo sobre isso, e menos químico, né? Então, e justamente a nível de aplicabilidade, né? Então, acredita-se que o primeiro contato do homem com os metais tenha se dado ao acaso por volta de 6 a 4 mil anos, tal, antes de Cristo, com metais encontrados em seu estado natural, como o ouro e o cobre, né? É que reluz, né? Então você fala, opa, é algo divino, né? Então aquilo chamou a atenção primeiro não devido às diferentes aplicações que ele poderia ter, mas porque ele era diferente esteticamente, né? Então os primeiros trabalhos com cobre de que se tem notícia foram feitos por volta de 6.000 a.C. da Mesopotâmia e eram apenas materiais pouco trabalhados. Porque o cobre você conseguia a, a baixas temperaturas, né, e com marretada você conseguia moldar ele melhor, né? E depois resfriava e pronto, você tinha uma utilidade, né? Uma boa utilidade ali. E apenas 2.000 anos depois se desenvolveu métodos um pouco mais sofisticados de trabalhar o metal, né? Da mesma época tem-se registro de materiais feitos com uma liga metálica de cobre e estanho, o bronze, né? E apenas por volta de 2.000 anos antes de Cristo foi descoberto o ferro. Então, vamos botar aí relativamente recente em relação à própria idade dos metais. Gente, eu não vou estender muito não, tá? Para não comprometer também a outra professora, tá bom? Vou pausar aqui.